Muito bem, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso webinar sobre energia 4.0 na gestão de ativos, otimização da energia fotovoltaica. Hoje um convidado muito especial, João Alves, está com a gente aqui da Advantech. Tudo bem, João? Como é que está? Boa noite, Hilton. Tudo bem, e você? Tudo excelente, tudo excelente. Vamos esperar um minutinho aqui o Uhum. pessoal ir chegando aqui, pegando os primeiros assentos aqui, a turma do gargarejo, né, que está chegando, os early birds aí que estão chegando, que eu costumo chamá-los assim, o pessoal vai entrando, vai se identificando, aí se possível, da onde é, onde está, qual a sua localidade, aí para a gente ir conhecendo aqui as pessoas, né? Então, pessoal, primeiros avisos, né? No topo aqui do chat, onde vocês estão digitando, tem dois avisos já permanentes. O primeiro, esse webinar, como sempre, ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado logo após o evento, né? Tanto pelos canais aqui da Potência, como posteriormente pela Advantech. Então, está sendo gravado e vai ficar disponibilizado. E quem quiser o PDF da apresentação que o João Alves vai fazer, manda um e-mail para ele mesmo. O e-mail está colocado aqui na janelinha, aqui no chat, né? joão.alves@advantech.com.br, para solicitar PDF, outros materiais, outras informações aí que você queira. E também, como sempre, o recadinho, utiliza a janelinha do chat aí, né, para perguntas relativas ao assunto que está sendo tratado aqui e assuntos afins, né, correlatos aqui ao tema. Concentrando nisso, né, o show aqui é do João Alves, da Advantech, então vamos limitar aqui os assuntos ao chat a assuntos relativos a esse nosso evento de hoje, tá bom? Eu vou, então, mais ou menos já dar início, estamos aqui 2 minutinhos do comecinho, o pessoal vai chegando, mas a gente precisa prestigiar quem chegou no horário. Então, eu queria apresentar o João Alves. Ele é um apaixonado por empreendedorismo, por drone e tecnologia, graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Itajubá. Depois dá uma lidinha lá no portal onde você fez a inscrição, na página, lá tem a parte do João Alves sobre drone. O cara é fera aqui, já foi capitão da seleção, o cara é fera em drone aqui, vai voar abaixo aqui no nosso webinar hoje. Atualmente, o João Alves é Product Sales Manager e membro do time de engenharia de aplicação de IoT na Advantech Brasil, sendo responsável pelas estratégias de produtos e soluções em indústria 4.0. João, seja muito bem-vindo aqui ao nosso webinar e entrego aí, passo o bastão para você e tenha uma excelente apresentação. Obrigado aí Muito por obrigado, estar com a Hilton. gente. Eu que agradeço aí pelo espaço, por todo o apoio aí também no planejamento aqui e agora na execução aqui do webinar, né? Também queria agradecer a presença de todos que estão podendo participar e quem vai estar assistindo aí também depois da gravação. Como o Hilton falou, esse material vai estar disponível depois, então, se precisarem do material, precisarem de mais informações do que a gente vai falar aqui hoje também, fiquem à vontade para entrar em contato. Meus contatos vão estar, acho que está aí no chat também para vocês, e no final da apresentação também, no último slide, está lá tanto o telefone quanto o e-mail, então fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente caso precisem de alguma dessas coisas aí. Como o Wilton falou, hoje a ideia é falar um pouquinho de energia 4.0, né? O que seria isso? Principalmente focado aqui na parte de energia solar, de plantas fotovoltaicas, né, e tudo mais, que nada mais é do que trazer o conceito da indústria 4.0 para as aplicações onde a gente está trabalhando com energias renováveis, né? Então, a gente, claro, vai dar um foco muito maior aqui na parte de fotovoltaica, porque a que tem uma participação maior aqui no Brasil, mas, claro, todos esses conceitos que a gente vai falar aqui hoje, eles podem facilmente ser aplicados a qualquer outra dessas aplicações que a gente tem hoje, trabalhando com energias limpas, né? Bom, só que antes de começar, eu vou fazer só uma breve introdução aqui da Advantech, e para fazer isso eu queria que o Wilton soltasse a primeira enquete, só para a gente saber quantos aqui já conhecem a Advantech e se vocês já tinham visto a gente em algum lugar, se já participaram do último webinar também,
só para eu ter uma ideia aqui de como que está o público aqui hoje. Dá só uns minutinhos aqui. Certo. A maior parte ali ainda não conhece, né? Espero que que a gente compartilhe aqui hoje agregue também para vocês, não só quanto às soluções que a gente vai mostrar no final, tanto também quanto ao conteúdo em si, que a gente separou um material bem legal aí para mostrar um pouco das tendências do mercado também e tudo mais, e para vocês conhecerem um pouquinho do que a Advantech faz e tem feito aí, principalmente aqui no Brasil e no mundo, né? Então, começando, como eu falei brevemente, pela história da Advantech. A Advantech é uma multinacional fundada em Taiwan. Aqui no Brasil, a gente está há pouco mais de 20 anos aí, mas trabalhando com os mais diversos setores, né? Então, a Advantech, ela foi criada lá no início com foco em computadores industriais e depois ela começou a diversificar o portfólio, né? Então, quando a gente fala de PC industrial, é aquele PC que ele funciona muito próximo ao que a gente tem em casa, ao seu notebook, ao seu desktop e tudo mais, só que a ideia é que ele tenha a robustez necessária para aguentar sobreviver a esse ambiente muito mais hostil que é o chão de fábrica, que é uma planta solar, que é uma subestação, que são esses ambientes onde você colocar um computador comum provavelmente não vai dar conta ali do trabalho por tanto tempo, com toda a confiabilidade que esse tipo de aplicação requisita, né? E, bom, o faturamento da Advantech está próximo dos 2 bilhões, né, praticamente. Como eu falei, o foco principal é a indústria 4.0, mas apesar do nome indústria estar ali no começo, isso não se resume apenas ao chão de fábrica, que é uma das primeiras coisas que vem na cabeça da gente, na nossa cabeça quando a gente fala indústria 4.0, mas isso é uma coisa que está influenciando todos os setores praticamente, inclusive até dentro da sua casa tem soluções que estão diretamente ligadas aí ao conceito de manufatura avançada, indústria 4.0 e tudo mais, né? Aqui mostrando um pouquinho da participação no mercado da Advantech, também a nossa localização e parcerias, né? Então, basicamente, no mundo todo, a gente tem 4 grandes fábricas, né? Que são onde são fabricadas as nossas soluções, porém, os escritórios também são espalhados aí por mais de 26 países, são mais de 105 escritórios, e aqui no Brasil a gente está localizado em São Paulo, aqui onde fica toda a parte de venda, suporte técnico, engenharia, e a parte administrativa, e no sul de Minas fica o nosso centro de logística, RMA, e reparo ali também, né, e montagem Latam. E aqui no lado esquerdo vocês conseguem ver, tem um gráficozinho, né, com a nossa participação no mercado global de PCs industriais. Então ali tem várias marcas que provavelmente vocês já ouviram falar em alguma situação, porque são marcas que também trabalham com soluções diferentes aí. E no setor de computadores industriais, a Advantech hoje é líder mundial, aí, com 34% dessa fatia do mercado, né? E, claro, como eu falei no começo, a Advantech surgiu com essa ideia do PC, mas ela não continuou só no PC, né? Porque o PC diz muito sobre o passado e como é que a gente estruturou toda a empresa, todas as soluções que foram desenvolvidas a partir dali, mas ele abriu caminho, abriu espaço, né, para muito mais soluções para o futuro, e vocês vão ver ao longo da apresentação que, basicamente, tudo que a gente fala hoje de energia 4.0, indústria 4.0, de coleta de dados, a internet das coisas, segurança cibernética, IA, o que quer que seja, os conceitos que a gente vai trazer aqui hoje, todos eles vão estar linkados ali a um processamento de certo nível, seja mais baixo, seja alto, seja um servidor, seja nuvem, seja local, e tudo isso tem o PC ali rondando essa arquitetura, né? Então ele acaba sendo um componente chave ali, que abre espaço para outras soluções que vocês vão ver ao longo do tempo aí na apresentação. E aqui embaixo só os parceiros principais que a gente tem. Então hoje a Advantech é um dos 4 partner Titanium da Intel, globalmente, também parceiro da Microsoft, AMD e da NVIDIA, aí, principalmente nas aplicações com IA. E aqui nossos 2 principais distribuidores aqui no Brasil, né, que é a Balmier e a Eco, a automação no sul do país. Aqui nesse slide é só uma pirâmide aqui para mostrar um pouquinho esse range de soluções que a gente trabalha aqui no setor, que é focado em soluções para a indústria, né, porque tem outros departamentos da Advantech que distribuem soluções para retail, para a parte hospitalar e vários outros setores aí. Aqui a gente vai focar mais nessa área industrial, de maneira geral, né, e aqui vocês conseguem ver várias camadas de soluções com as quais a Advantech atua no mercado, né, desde lá de baixo da coleta de dados, os gateways ou edge devices, né, que ficam na borda ali entre a sua aplicação local e a nuvem, é um assunto que a gente vai falar bastante hoje até, centralizando os dados, processando as informações e tratando o dado antes dele chegar na nuvem, para que você tenha segurança, confiabilidade, que você também consiga tratar essa informação e não tenha custos adicionais por
mandar a informação desnecessária, seja para a nuvem, seja para o seu servidor, ou o que quer que seja na sua aplicação, né? Aqui do lado esquerdo estão os switches, os APs, routers 3G, 4G, toda questão de comunicação em longa distância. Então, toda essa parte de criar a estrutura, o caminho por onde o dado vai trafegar, está nessa parte esquerda aqui. Nesse segundo nível, que vocês estão vendo aqui na apresentação, já chegam no nível dos PCs, de fato, que são mais próximos dessa interface que a gente está acostumado a lidar hoje em dia, né? Só que aqui eu estou falando de PCs mais compactos, PCs para hack, e HMs ali para mostrar as interfaces, e tudo, interfaces gráficas, né? E depois lá em cima, a plataforma em nuvem, né? Então, isso daqui mostra meio que essa escadinha aqui de como é que as soluções da Advantech vão sendo classificadas dentro do nosso portfólio, né? E aí, em cada aplicação, a gente vai pensando esses equipamentos aqui para ir resolvendo certos problemas, né? E agora a gente vai começar aqui falando um pouquinho das tendências do mercado, um pouco do que está acontecendo aí quando a gente fala do investimento em tecnologia e desses avanços na parte de geração de energia solar, eólica e outras renováveis, né? E como é que esses conceitos podem afetar as aplicações daqui para frente, ou já estão afetando, para ser sincero, né? E como é, lá no fim, principalmente, como é que a Advantech tem atuado para ajudar a resolver esses problemas que a gente encontra nesse tipo de aplicação, né? E como é que a gente consegue aplicar esses conceitos tecnológicos que a gente vai mostrar aqui também. Hilton, solta, por favor, só a próxima enquete, só para a gente saber um pouquinho qual que é o perfil do pessoal que está aqui. Eu quero saber se vocês são mais da área de engenharia, manutenção, projetos, se é mais marketing, só para a gente entender um pouquinho e conseguir ir direcionando a apresentação também para o que vai ter mais interesse aí para vocês, né? Certo, a maior parte aqui está dando engenharia, tranquilo? Beleza, então, só voltando aqui para a apresentação. Ok. Então, pessoal, como eu falei, um pouquinho de tendência aqui do que está acontecendo no mercado e tudo mais, né? Então, hoje, se parar para olhar nos últimos rankings mundiais e nos últimos relatórios que a gente tem aí sobre a indústria de energia renovável globalmente, né? O Brasil está na quarta posição, na terceira posição aqui, na capacidade instalada para a geração de energia, né? Esse ranking aqui é de 2019, está para sair aí agora o review do ano de 2020, né? E depois ano que vem saiu desse ano, e a tendência, claro, é só que isso suba cada vez mais, porque com o tempo a tecnologia vai ficando mais barata, consequentemente novas ações estão acontecendo aí, seja a nível governamental, empresarial, tudo mais, ou de movimento global mesmo, incentivando cada vez mais o investimento nesses tipos de aplicação, e esse ranking só está aqui para mostrar ainda mais que a gente tem muito potencial para investir nesse mercado, né, que o Brasil tem muito a explorar na parte de energia renovável, né? Então, quando a gente olha a grande parte da nossa matriz energética ainda depende das hidrelétricas, né? Mas que tem vários fatores ali que acabam sendo um pouco problemáticos, seja o impacto ambiental, seja a dependência de algumas épocas de cheia, a dificuldade, a complexidade de todo o sistema, né? Isso a gente vai discutir também um pouquinho ali para frente. E quando a gente vai para solar ali, o que muda nesse cenário, né? Isso a gente vai ver um pouquinho aqui para frente, principalmente o que muda e quais os novos desafios que isso traz, né? E aí como é que a tecnologia pode ajudar a gente a resolver esses problemas. E aqui tem alguns pontos interessantes também dessas pesquisas que são realizadas, né? Então, por exemplo, os países que investiram mais em energia renovável tiveram uma economia de mais de 10% anual ali, com os custos que o processo normalmente gera, né? Então, no passado, todo mundo falava que as placas solares, tudo mais, era coisa muito cara, mas, como eu falei, a tecnologia vai evoluindo e o preço, tecnicamente, vai caindo também, né? Outra coisa importante aqui é o retorno, né? Então, ou seja, o investimento em renováveis tem trazido um retorno 7 vezes maior do que os sistemas convencionais, né? Principalmente quando a gente vai para aqueles métodos de geração de energia que dependem de métodos com fósseis, que a gente diria assim, né, que a queima de algum material, petróleo, que seja, ou até esses outros que, para a gente, que é o convencional, que é a questão da hidrelétrica, né, e, consequentemente, o investimento nesses outros tipos de tecnologias para geração de energia acaba diversificando a matriz e você deixa de ser dependente de um meio só, né, então isso dá mais confiabilidade ali para o sistema, que não dá para a gente ficar sem energia, né, então acaba tendo, quanto mais diverso é o sistema, melhor é
para ele não ficar dependente de alguns pontos ou ter pontos fracos ali dentro da arquitetura, né? Aqui é um estudo de como foi aumentando ali a capacidade instalada no Brasil, né? Então dá para ver aqui que tanto a fotovoltaica quanto a eólica aqui tá em uma subida exponencial aqui, principalmente a solar, né? Que começou em 2016 bem tímido aqui, deu um salto grande ali até 2020. A eólica um pouco mais tímida ali comparado com a solar, mas também em crescimento rápido aqui na capacidade instalada, né? E como eu disse, a tendência é que isso evolua cada vez mais, né? E aí a gente chega aqui num ponto interessante, que é o que é que está acontecendo no mercado. Isso aqui não só no Brasil, mas isso é a nível global mesmo, mas que no Brasil também se encaixa nesses mesmos parâmetros, né? O que está mudando para que essas tecnologias se tornem viáveis e o que está fazendo com que a corrida pelo investimento nesse tipo de coisa tenha aumentado, né? Então, primeiro, como eu falei ali no começo, o barateamento da tecnologia em si, né? Então, hoje, você gasta menos para conseguir construir essas usinas e fazer todo o processo para geração de energia ali. Outra coisa é a demanda do próprio mercado, né? Que ele tem mudado e tem exigido tanto com as legislações que exigem um investimento em tecnologias menos poluentes, tanto quanto a demanda cada vez maior por energia e tudo mais, investimentos em carros elétricos, que aqui no Brasil ainda não é algo tão difundido, mas que em algum momento vai chegar aqui também, e quando chegar é bom que as coisas estejam prontas para suportar esse tipo de produto, né, e tirando todo o resto que utiliza da eletricidade no dia a dia, né, e consequentemente, quando eu começo a adaptar esses tipos de negócios dentro da nossa matriz energética, né, isso acaba impulsionando também mudanças no modelo de negócio, porque, ou seja, hoje a gente depende dessas grandes empresas que gerenciam todo o processo de geração, distribuição e transmissão de energia nos estados, nas regiões e tudo mais, né? Só que a partir do momento que você começa a inserir esses núcleos menores, que não vai ter toda essa abrangência, mas núcleos menores, espalhados, pulverizados por todo o país, você tem que novas ideias, novos modelos de monetizar isso, de entregar valor para o cliente, começam a surgir, começam a ser necessários, né? Então, essas mudanças da maneira com que o negócio em si acontece também são necessárias e estão acontecendo, né? Isso muda um pouco o status quo que a gente tem de como é a maneira que a geração, transmissão e distribuição de energia funciona normalmente, né? Isso também impacta nos incentivos do governo e na legislação e tudo mais, o que está sendo feito para incentivar e para tornar essa competição mais justa e tudo mais, né? E, consequentemente, isso vai impactar lá na operação do sistema, principalmente porque agora eu tenho que pensar em diferentes maneiras de integrar essa minha rede, né? Então, no próximo slide aqui a gente vai ter uma comparação de como que é o modelo mais tradicional e como é que isso tem que chegar em algum momento, né? Então, como eu falei lá no começo, é investimento em veículos elétricos, incluindo as renováveis, leis de incentivo, a questão do smart grid, que é muito falado também, e cada vez mais a gente fala de que dado é o novo petróleo, né? Então, como é que eu faço esses dados se tornarem úteis para que eu tome decisões em cima do meu processo e otimize a geração de energia, otimize o uso dos meus equipamentos, a atuação no processo de manutenção e tudo mais, né? Então, transformar esse dado que está cru, está isolado lá no campo, em algo que vai me ajudar a tomar decisões, em algo que vai ser útil, realmente, não só o dado bruto ali, eu quero fazer relações, entender padrões e tudo mais, isso leva a gente para o conceito de Big Data, onde a gente vai trazer o IA e outros recursos aí para conseguir tirar conhecimento dessas soluções, né? Aqui nesse próximo slide, tá aquilo que eu falei há um tempo atrás, né, que é justamente a comparação entre o modelo tradicional e o modelo atual. Então, no tradicional, você tem ali a geração de energia, que vai para o processo de transmissão, enfim, chega na distribuição, até chegar, finalmente, ali no consumidor, né? Podem ter diferentes empresas ali, nesses diferentes fases aqui do processo, mas, no geral, ele segue essa linha mais tradicional aqui do caminho, né? Então, ele tem um começo e um final já esperado ali. Só que quando a gente vai para o modelo atual, isso muda um pouquinho. Atual que eu digo é quando a gente começa a inserir essas células que estão também abastecendo
a rede ali, né, a rede interligada ali de distribuição de energia, né. Então, aqui nesse momento eu ainda continuo tendo geração, transmissão, distribuição e o consumidor final ali, só que eu começo a ter conceitos de eficiência energética, o tempo de resposta passa a ser importante, porque como é que, se eu tenho uma queda em um ponto, como é que eu faço esse chaveamento para que eu retome a energia naquele local no menor tempo possível, ou que eu saiba que um equipamento está a ponto de falha em tal local, ou que eu consiga fazer ativação, desativação de certos elementos da minha rede. Então, todo esse tempo de resposta entre as ações que as companhias e que as empresas que estão envolvidas no processo vão estar atuando, eles acabam sendo crítico também, né? Os sistemas distribuídos, como eu falei, né? Então, agora, quando a gente pensa numa hidrelétrica, você imagina aquela, por exemplo, Itaipu, tá lá isolada, onde está ali a represa e tudo mais, né? Pode ser do tamanho que for, mas ela está num local específico ali, né? Só que agora, quando eu vou para solar, eu tenho no telhado aqui da frente, eu tenho num prédio a 2 quarteirões daqui, eu tenho num local mais isolado, mais uma planta maior. Então, tipo, são vários locais espalhados contribuindo para abastecer esse sistema, né? Então, como é que eu faço com que tudo isso se converse sem gerar problemas ali, falhas e falhas nessa arquitetura de comunicação, né? E aí vem também um sistema de armazenamento, porque quando você está trabalhando com solar ou outros tipos de energia, as baterias ali, os bancos de baterias começam a ser outras coisas utilizadas também, né? E aí, como é que a gente integra todas esses usuários, esses operadores aqui do sistema, né, esses pontos aqui de atuação dentro da energia, vão ser chave aqui para que a gente consiga fazer tudo isso se tornar viável ao longo do tempo, né? E tudo isso já começou, né? Então a gente só precisa realmente entender o que faz sentido aplicar e tudo mais, para que as ações realmente comecem a acontecer, né? Porque nesse caminho desse grid conectado aqui, ele já tá andando, né? Vai mais questão de tempo até que isso tudo aconteça. Aí aqui vem um ponto importante, né? Então, ok, falei para vocês ali que o mercado está mudando, o governo também está mudando a maneira de pensar, legislação, incentivos e tudo mais. Outros países estão investindo cada vez mais nesse tipo de tecnologia, as empresas também estão olhando mais para esse tipo de coisa, e a própria evolução tecnológica está exigindo maneiras diferentes e mais otimizadas de geração de energia, né? Então, quais são as chaves ali para fazer com que tudo isso funcione, né? Então, tem 3 conceitos principais aqui que a gente vai acabar utilizando, que eles vão meio que guiar todo o processo ali nessa trilha até a energia 4.0 ali no final, né? Então, a primeira é a internet das coisas, que a ideia aqui da internet das coisas é justamente da conectividade àquilo que não tinha antes. Então, ok, você tem a sua planta ali isolada, seja ela um rooftop, né, pequenininha ali no telhado de um prédio, uma casa que seja, até uma grande usina, como a maior usina solar que tem lá na China, ou aquela de Abu Dhabi, que é gigantesca também, mais de 3 milhões de placas, ou qualquer outra que você imaginar na sua cabeça, como é que eu faço os dados daquele processo estarem disponíveis para que eu tenha acesso e consiga utilizá-los ali para tomada de decisão, como eu falei, né? Então, o IoT ele acaba sendo o primeiro fator, aqui, o primeiro degrauzinho, né? Que é pegar essa informação e jogar na rede. A partir do momento que eu coloquei essa informação na rede, a gente começa a pensar em, ok, como é que eu faço com que esses dados sejam disponibilizados de maneira mais segura, né? Então, para isso vem todo o conceito da segurança cibernética, né? Que é uma preocupação em que muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, porque fazer o link aqui entre coletar o dado e ter o conhecimento lá na frente parece muito mais interessante do que eu ficar me preocupando em firewall, ou tudo que vier na sua cabeça aí de restrições que a gente acaba tendo que colocar no processo para permitir que tudo isso se comunique de maneira segura, né? Mas são fatores essenciais ali que podem evitar problemas muito maiores, e a questão dos ataques cibernéticos hoje em dia, eles estão cada vez mais comuns. Na Europa, principalmente, tem vários casos de cidades que ficaram dias sem energia e tudo mais por conta de ataques que essas empresas, companhias sofreram no sistema de geração, né? Então, pensar nas questões de segurança cibernética, eles são chave, e ter equipamentos e soluções que estão integradas com esses conceitos, né, também são de extrema importância, né? E por fim, ok, agora que eu tenho esse volume gigantesco de dados que estão trafegando de forma segura na minha rede, a gente vai passar ali na questão do Big Data, principalmente, né, que, ou seja, como é que eu vou lidar com esse volume gigantesco de dados, e para isso a inteligência artificial é uma ferramenta muito útil, porque ela consegue automatizar e dar um poder ainda maior
para que essas aplicações consigam fazer relacionamentos entre esses dados e tirar conhecimentos que a olho nu ali, ou que às vezes um algoritmo mais convencional não consiga tirar esse conhecimento desse volume de dados que você tem, né? Então, a utilização da inteligência artificial, de fato, ela é chave também para a evolução desse processo, né? Ali mais para o final vocês vão ver alguns exemplos onde dá para a gente entender melhor onde é que a IA poderia entrar no processo, mas ela também, apesar dela estar um pouquinho mais distante aqui do IoT, porque sem começar pelo IoT a gente não avança, né? Mas ela é algo que inevitavelmente a gente vai chegar e vai acabar utilizando, como aconteceu, por exemplo, com celulares, que todo mundo tem um celular aí em casa, e no seu celular tem várias funções ali que são baseadas em IA, desde medição do seu comportamento, sugestões, tudo mais, então, para a energia também não é diferente, né? Isso também vai acontecer, se é que já não está acontecendo onde você trabalha e tudo mais, né? E aí, basicamente, o que muda, né, quando a gente vai comparar esses dois setores, né? Então, quando eu penso aqui no método tradicional, né, eu tenho pensando aqui numa hidrelétrica, principalmente, que aqui no Brasil é o que a gente é a principal aqui na nossa matriz energética, né? Então, como eu falei, é uma estrutura centralizada, porém são maquinários gigantescos, né? Máquinas extremamente sensíveis à vibração, máquinas que precisam de manutenção mais recorrente, né? E não é uma manutenção tão simples, por justamente ser um maquinário complexo, muito grande e difícil ali de lidar, né? Tem a questão das dependências do próprio clima em si, não que isso não afete as outras, mas a hidrelétrica, porque ela está num local só, isso é uma região muito grande, que vai abastecer um número muito grande de residências, de usuários finais lá na ponta, né? Essa dependência do clima também acaba afetando bastante, e, claro, o impacto ambiental que causa também a instalação de todos esses sistemas aí para geração de energia, né? E aí, em contrapartida, quando a gente vai para as renováveis, a gente está pensando aqui em estruturas menores, ou seja, eu consigo gerar energia em células muito menores do que essa área toda que uma hidrelétrica tem que ocupar. Claro que nada impede de ter uma usina gigantesca ali para geração de energia, mas ela permite que esse sistema seja mais pulverizado, né? Então, facilita ali que tenha mais investimento também, já que para você poder começar a trabalhar com isso, poder começar a integrar, para que as empresas já comecem a integrar sistemas na rede ali para geração de energia solar, principalmente, né? Tipo, não é necessário uma estrutura tão grande ali quanto uma hidrelétrica, consequentemente o custo é menor também, né? Só que aqui a gente tem outros problemas, né? Que, ok, enquanto na hidrelétrica está tudo centralizado ali, por mais que seja mais difícil, está tudo num lugar só. Então, o acesso é muito mais simples, os funcionários, todas as pessoas que atuam no processo também estão ali numa mesma localização. Então, esse processo em si de monitoramento, checagem, manutenção, o que quer que seja, ele acaba sendo facilitado justamente pela condição geográfica ali do processo, né? Só que quando eu vou para essa geração distribuída, né, pulverizada, como é que eu controlo, às vezes, uma planta que está isolada, que faz semanas, às vezes, que não vai um operador até lá e tudo mais? Como é que eu controlo se ela está gerando o suficiente, se eu tenho algum problema, se precisa fazer manutenção, ou saber se ela está acima ou abaixo da capacidade, tudo mais? Eu preciso ter acesso a esses dados e muitas vezes eu preciso ter acesso aos recursos que eu tenho instalado em campo, né, para poder atuar de alguma forma, seja para fazer uma análise mais aprofundada, seja para fazer um processo de manutenção remota. Então, tudo isso acaba ficando mais complexo porque está tudo pulverizado, e às vezes essas áreas são também de difícil acesso, né? Então, para resolver esse problema, o principal aqui, o principal recurso que a gente vai colocar para a tecnologia é justamente a internet das coisas, né? Que, como eu falei, é levar conectividade até esses locais, né? Então, independente do tipo de conexão que você vai usar, desde um local onde você tenha uma rede internet ali de fácil acesso, mais, seja num centro de cidade, que seja, até locais afastados onde você acaba tendo que usar 3G, 4G, LTE, em alguns casos até conexão via satélite e tudo mais. Então, como é que eu faço tudo isso daqui se comunicar e estar acessível na minha rede, né? Hilton, solta, por favor, a próxima enquete, por favor. A ideia aqui, pessoal, é perguntar para vocês quais as tecnologias aí vocês acham mais importante, né? Vocês
tem visto, tem investido, ou tem sentido que o mercado está caminhando, né? Então, aqui tem algumas dessas que eu citei aqui hoje, né? Então, segurança cibernética, monitoramento e acesso remoto, que vai ter nos cases daqui a pouquinho, inteligência artificial, coleta de dados em tempo real, a questão de LoRaWAN, que aí a gente já está falando de redes de longo alcance, né? Que entra nesse ponto aqui também da questão de difícil acesso, né? Então, ou seja, imagine áreas onde você tem pontos para monitorar, esses pontos estão muito afastados, então não consigo colocar Wi-Fi ali, não consigo, às vezes não tem cobertura de 3G ou 4G naquela região, como é que eu chego até lá com algum meio para fornecer o caminho desse dado até a minha central ali para análise, né, ou até o cloud que seja, né? Certo? A maioria aqui deu um pouquinho a questão do monitoramento, acesso remoto, que é justamente chave aqui para o processo, e é um dos primeiros degraus ali que a gente tem que subir para habilitar aí e realmente entrar no caminho da indústria 4.0 de maneira geral, né, da energia 4.0 aqui nesse caso, mas IA, coleta de dados, LoRa, segurança cibernética, todos aqui tiveram algumas pessoas aí que também chegaram a ver, né, consideram importantes no caso, né. E aí, bom, então, esse daqui é mais ou menos como ficaria ali um processo no final. Claro que aqui no slide tudo é muito bonito, né? Mas quando chega na prática, a história é bem diferente, né? Então, lidar com essas variáveis que a gente vai ter em campo também é de extrema importância, né? Mas por que o IoT ele é a chave para todo esse processo, né? Então, tem até esse termo que é o VRE, né, que é o Variable Renewable Energy, que é muito usado em relatórios internacionais e tudo mais, que é justamente falar desse ambiente que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né, onde eu tenho eólica, solar, hidrelétrica, termoelétrica, aplicações de cidades inteligentes, a indústria, residências, o que quer que seja nesse processo todo, tudo comunicando, tanto consumindo energia, tanto quanto fornecendo energia para a rede, e ao mesmo tempo fornecendo e coletando milhares de dados ali para que seja monitorando, seja informando o que está acontecendo e tudo mais. Então, é uma rede que se comunica de maneiras bem distintas ali, né? Então, um dos pontos principais aqui do IoT é que ele consegue criar essa ponte ali entre o fornecedor de energia, o consumidor final, quem cuida da infra de rede, permite também que esses dados possam ser centralizados em alguma estrutura, né, em alguma plataforma. Então, às vezes você usa uma plataforma em cloud para centralizar esses dados, e o próprio cloud ele é criado de maneira descentralizada para você ter segurança, agilidade, tempo de resposta, tudo mais. Então, esses conceitos eles vão se aplicando em cascata aqui nesses processos que a gente vai ter, né? Então, através da tecnologia que o IoT permite para a gente, você vai conseguir ter a questão de gerenciamento de demanda, maior visibilidade de toda a cadeia ali, de todo o processo em si, né? Você aumenta a flexibilidade, porque agora você conhece exatamente como que cada parte do seu processo se comporta, e tem isso basicamente em tempo real ali. O tempo e a capacidade de resposta também aumenta, né? Então, ok, tive uma falha aqui, já recebi um alerta, já consigo ativar um sistema reserva ou algo do tipo para atuar naquela ocorrência, né, ou algo do tipo. Então, tudo isso são coisas que o IoT vai trazer aqui para a gente, né? E aqui dá para ver essa escala que eu falei, né? Então, primeiro, de principais aplicações que a gente vai ter nesse mercado de solar aqui. Claro que é quase impossível a gente falar de todas as aplicações aqui nesse pouco tempo que a gente tem do web, né? Mas, de maneira geral, elas vão estar separadas em caixinhas, como essas que vocês estão vendo aqui, né? Então, começa lá embaixo com a questão do monitoramento de ativos, conectividade e acesso remoto, aqui como uma camada secundária, que, ou seja, agora os dados estão na rede e eu já consigo acessar, tanto enviar eles para a minha central, tanto quanto acessar ali, seja via VPN, seja via algum outro recurso ali que me permita o acesso remoto, né? Depois a visualização, porque visualização do dado, enxergar o que está acontecendo é outro ponto crítico também, e aí a gente vai lá em cima, no ponto máximo aqui, mas que não é o último, com certeza, que é a questão da manutenção preditiva, que é quando eu já começo a prever comportamentos da minha rede, que aí eu já estou colocando tanto algoritmos que vão analisar comportamento, tanto quanto algoritmos mais eficientes e mais complexos, que aí entra a questão de IA, Data Analytics, BI e tudo mais, para colocar uma inteligência de negócios em cima do processo, né? Então, imagina, tudo isso pulverizado, fomentando uma plataforma de dados que vai conseguir trabalhar em cima dessa informação e gerar inputs para que você consiga retroalimentar o sistema da maneira correta, retroalimentar com ações nesse caso, né? Então, preciso fazer uma melhoria aqui, esse sistema aqui está sobrecarregado, preciso de uma usina próxima para conseguir suprir essa necessidade, ou coisas do tipo, né? E, finalmente, agora a gente vai chegar aqui
na parte das aplicações em si, né? Então, para ficar mais claro para vocês, as aplicações que eu vou mostrar, antes eu separei aqui em grupo mais ou menos essas soluções, que no caso a Advantech tem atuado normalmente aí no mercado, né? E vai ficar mais claro aonde é que se classifica cada uma. E aí, dentro de cada solução ali, a gente vai conseguir entender o que aquilo trouxe benefício, o que não trouxe, e como é que isso tem sido aplicado tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, aqui embaixo, a gente vai ter, pensando nessa parte de coleta de dados, a gente vai ter duas categorias, né? Que é o Edge Sensing. O Edge Sensing seria módulos que vão coletar dados, sinais ali elétricos, basicamente, né? Tudo falando de dado analógico e dado digital. Seja um sensor de temperatura, vibração, presença, umidade, seja uma estação meteorológica, por exemplo, qualquer coisa desse tipo. Esses equipamentos aqui, eles vão servir para esse tipo de coisa, né? Já que eles vão ter entradas e saídas ali para atuação nessas áreas. Do lado direito, a gente vai ter os gateways M2M. Tipo, M2M é machine to machine, né? Então, ou seja, você tem módulos ali, tipo uns inversores, você tem PLC, você tem relés, você tem a string box, você tem os eletrocentros, você tem várias componentes dessa nossa arquitetura ali, que eles já estão pegando esse dado bruto. Eu não preciso mais de um I/O digital analógico ali para ler esse dado já está dentro de algum equipamento. Então, como é que eu faço para pegar essa informação que está lá, né? Para isso, a gente tem os gateways M2M que vão fazer justamente esse papel. Eu pego um dispositivo que já coletou esse dado bruto, ele está com uma informação muito valiosa ali dentro dele, e através desse dispositivo, eu me conecto lá, seja serial ou Ethernet, e puxo essa informação para conseguir fornecer ela para alguma outra plataforma, ou mesmo aplicar algum processo ali de tratamento desse dado, né? Nesse segundo nível que a gente vai ter aqui, eu já entro para a questão de Edge Intelligence, né? Então, ou seja, aqui eu já tenho um poder de processamento um pouco maior, então eu já consigo pegar essa informação que eu peguei aqui do meu campo, né? Seja ela um sinal digital analógico bruto ali, ou até mesmo o dado de um PLC, de uma remota, de um inversor que você tem lá, né? Então, já chegou esse dado ali para mim, eu tenho esses PCs aqui que vão conseguir tratar esse dado, vão conseguir fazer conversões, cálculos, vão ter também todas as questões de segurança cibernética, que também, para permitir que apenas as pessoas ou sistemas habilitados possam ter acesso, né, a esse dado, a essa plataforma em si. Aqui também que a gente vai ter as tecnologias que vão permitir que a gente consiga fazer o acesso remoto em duas vias, digamos assim, né? Então, seja, que esse dado saia da minha planta e chegue no seu servidor, chegue na sua nuvem, chegue no seu banco de dados, ou o que quer que seja, né? E o caminho inverso também, que é preciso fazer um acesso na minha planta ali para ver como está o estado daquele inversor, para pegar um relatório, que seja, para acessar um relé, para acessar o que está acontecendo ali no seu eletrocentro também, naquela região, né? Então, são tecnologias que vão permitir esse caminho de ida e volta aqui, principalmente quando a gente pensa na gestão ali do que está acontecendo de fato, né? Então, ele vai ficar mandando esses dados em tempo quase que real, porque quando a gente fala de internet, sempre tem a questão de conectividade, então ter segurança também que esse dado vai ficar salvo ali, que são a questão dos data loggers, ele é outro ponto importante também, esses equipamentos aqui vão ter isso, né? E depois, como é que esse dado vai chegar do outro lado. Então, aqui tem três categorias, né? Uma é o Edge Gateway ali, que é um PC muito próximo ao que a gente tem aí com os processadores Intel, né? Onde você vai executar ali algoritmos que vão tratar essas informações. Os routers e gateways, eles te dão inteligência ali para você tratar os dados, mas eles também vão dar flexibilidade para conexão 3G, LTE e tudo mais, né, para que você utilize das redes móveis da região. E a parte de Edge AI ali são computadores, são devices otimizados para serem pequenos, terem um consumo baixo de energia e, ao mesmo tempo, terem uma alta capacidade computacional ali para poder fazer cálculos muito mais complexos, né? Então, pode ser que uma aplicação convencional, você não vá começar aqui coletando dados, seja AdSense ou M2M aqui, já jogando em A. Pode ser que vai ser um processo gradual, né? Então, alguém vai ter que armazenar esse dado no começo, depois, com o tempo, o conhecimento em si do operador ou de quem atua naquela planta em si, sobre o que acontece no processo, ele começa a ser mais consolidado, com base nos dados que foram coletados também, e aí, com isso, a gente consegue ir usando essas plataformas otimizadas aqui para realizar esses cálculos mais complexos aí no processo, né, e consequentemente tirar mais informação também para a gente, né. E qual que é a importância, uma das principais pontos de importância dessa linha intermediária aqui, é impedir que você mande
essa infinidade de dados todos para sua nuvem. Então, nuvem, quando eu falo nuvem aqui, eu não estou falando só desses serviços abertos, né, como, por exemplo, o AWS, o Azure, o WisePass aqui, que é a própria nuvem da Advantech, IBM, que seja. Eu falo de qualquer servidor ou qualquer plataforma onde você quer centralizar esses dados, que aí a gente também classifica como nuvem privada nesse caso, né? Que é uma nuvem on-premise, aí que a sua empresa tem um centro ali de processamento, ou mesmo que foi montado especificamente para aquele projeto, né? Independente disso, é a plataforma onde esse dado tem que chegar no final, né? Então, normalmente, quando você tem que mandar esse volume bruto, imagina que a gente está fazendo uma ponte aqui, né? Dessa última linha aqui de baixo, que é a linha de coleta de dados, para a nuvem. Então, se eu coleto ali dados do meu inversor a cada 1 segundo, por exemplo, a cada 1 minuto que seja, nesse intervalo todo eu tenho que pegar e mandar para a nuvem. Então, imagina a quantidade de pacotes que você está mandando, e não necessariamente todos esses pacotes são úteis lá em cima, né? Então, para evitar que esses pacotes cheguem lá e você tenha que ter todo o trabalho de segmentar os dados, ver o que é útil, o que não é, o que saiu do padrão, o que continua e tudo mais, você segmenta a sua arquitetura. Então, parte desse pré-processamento, desse filtro dos dados, vai acontecer aqui no meio, nessa camada de Edge Intelligence aqui, né? Então, é uma maneira de você otimizar e, consequentemente, diminuir custo também, né? Custo tanto do serviço que você está utilizando, porque, normalmente, esses serviços em cloud, você paga pela quantidade de pacotes que você manda, pelo quanto de armazenamento que você usa e pelo quanto de processamento que você usa. Então, se eu mando muito pacote, eu consumo muito os meus pacotes de mensagem, consequentemente, eu preciso de muito espaço para armazenar esse dado lá, que também impacta na capacidade de processamento que eu preciso ter para lidar com esse volume muito grande. Então, uma coisa aqui impacta na outra, né? E aí, com isso aqui, essas soluções do meio vão conseguir dar uma segmentada nesses dados, ou só te manda quando tiver alguma alteração, ou manda só quando tiver um alerta, ou armazena e manda em pacotes menores ali, mas já consolidados com o dado, né? Então, tem várias formas de fazer isso, mas a ideia é essa, né? Dar uma otimizada ali nesse processo para reduzir esse custo, tanto da arquitetura lá em cima, tanto quanto na infra, né? Porque se eu preciso de um volume grande de pacotes trafegando na minha rede, eu preciso de uma rede que suporte trafegar também todo esse volume de dados, né? Então, eles estão relacionados tanto à nuvem quanto à estrutura física mesmo do local. Aqui tem uma imagem legal que mostra de maneira mais gráfica aqui como seria esse tipo de ambiente, né? Então, eu tenho aqui bem no fundo, né, essa Central Room aqui, que é a nossa sala de controle, que é onde eu quero que esse dado chegue, né? Eu vou ter uma equipe ali de olho na tela e analisando o que acontece, agindo em caso de alertas e tudo mais. Então, essa Central Room aqui que vai receber esses dados. E ela pode estar tanto localmente, quanto ela pode estar remota, porque eu posso, aqui está tudo numa imagem só para consolidar para a gente, né? Mas imagine que eu poderia ter vários blocos desse daqui espalhados por regiões totalmente distantes uma da outra ali, né? Então, a ideia é que essas tecnologias elas podem ser aplicadas em ambos os cenários, tudo numa região só ou algo pulverizado ali, né? Então, o que a gente vai... Tem o primeiro tópico aqui, né, que é a rede de transmissão de dados confiável, né? Então, ok, como é que eu faço esse dado sair dali e chegar no outro ponto, né? Então, eu vou ter routers, gateways, toda essa estrutura que eu mostrei antes ali naquelas imagens, que vão criar esse caminho, né, essa estrada ali para o dado trafegar até a sua plataforma, né? Ali na nossa Central 1, a ideia é que você faça justamente isso, né, o gerenciamento de operações remotas para as usinas ali, então eles vão ter vários sistemas que precisam ser executados nesses locais, então você vai precisar de ter computadores ali confiáveis também, para que o sistema não caia, para que você tenha esse dado armazenado da maneira correta e tudo mais, né? Então essa Central Room ali vai ter essa estrutura mais alto nível, digamos assim, então ela recebe o dado, processa e exibe numa plataforma, né? E aqui embaixo vem toda a questão de aquisição, né? Então imagina que isso daqui é um eletrocentro, por exemplo, que o eletrocentro é um ponto cada vez mais presente ali na questão da solar, né, que é onde é gerenciado ali onde todo o processo, tudo que é gerado vai acabar passando por ele ali, esses processos mais críticos são centralizados ali dentro, né, então lá vão ter vários componentes que estão coletando informações e que eles mesmos precisam ser monitorados, né? Então, ou seja, eu estou ali com as minhas string box, com os meus inversores, transformadores, o que é que tenha nesse ambiente que você tenha construído, né? E normalmente eles coletam dados de campo e esses dados precisam chegar do outro lado, como eu falei, porém, esses equipamentos também são críticos para a sua aplicação. Então, você também quer monitorar como é que está a vida, a saúde desse ativo em si, né? Então, a ideia é monitorar esses dois ao mesmo tempo. E aí, com isso, vão ter soluções que vão permitir que vocês trabalhem com essa coleta direta aqui do hardware, né? E um ponto
crucial aqui é a compatibilidade com os padrões utilizados na área de energia, né, que são as normas aqui, as IECs, o padrão Modbus, que é muito utilizado aí quando a gente fala dos inversores, né, da NP3 também, que na América Latina que também o pessoal utiliza bastante, a EC 101, 103, 104, que são padrões aí normalmente utilizados nesses setores, né, e que eles fogem bastante ali do padrão que a gente usa na indústria, né, quando eu vou para a indústria automotiva, a mesma bebidas, qualquer outra que seja, lá o cenário é completamente outro, apesar de a ideia de coletar dados ser parecidos, os protocolos são diferentes, né? Então, essas soluções, elas têm que ser desenvolvidas para esse ambiente, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos, pessoal, que são, alguns aqui, eles são explícitos aqui de onde que é, e outros são mais genéricos, principalmente os aqui do Brasil, que são os que a gente tem genéricos que eu falo é que são mais abrangentes, né? Que são eles exemplificam a grande maioria das aplicações que a gente tem trabalhado, né? Então, esse daqui, por exemplo, é um que aconteceu, que é um exemplo da Advantech mesmo, da gente aplicando essas tecnologias que eu estou apresentando para vocês dentro da nossa própria unidade. Então, esse daqui é o IoT Campus, né, que é a matriz da Advantech lá em Taiwan, que é um campus todo automatizado, todo focado mesmo em energia 4.0, então tem vários andares ali de fabricação e tudo mais, e esse prédio todo aqui, além de ter os processos de fabricação dos produtos em si, ele tem sala de treinamento e tudo mais, e tudo isso precisa de energia para funcionar, né? Então, uma das ideias foi investir justamente no uso de energias renováveis, principalmente a solar, ali em toda a parte superior ali do prédio, né? Então, aqui nessa imagem, dá para vocês verem aqui alguns exemplos, então imagina que aqui embaixo é toda a estrutura do campus, e aqui você vai ter todas as placas solares espalhadas pelos prédios, né? E aqui alguns dispositivos, como, por exemplo, esse CCU 1252 aqui, sendo responsável pela coleta desse dado, né? Então, no meio do caminho aqui, só não está no desenho, né? Mas eu vou ter os inversores, vou ter as string box, vou ter medidores de energia, o que quer que seja, os smart meters, né? Que a gente fala. Todos esses devices ali que vão cuidar para que a placa consiga gerar energia de maneira adequada e transmita isso ali para a rede em si, né? Então, ele vai estar monitorando esses equipamentos, esses componentes que fazem esse processo e permitem que tudo isso seja realizado de maneira confiável, né? A partir disso aí entra que essa parte que ela acaba sendo mais transparente para a gente, que é a infra de rede, né? Então, falando dos switches aqui, que são os switches para rack, os switches para Trildim, os switches gerenciáveis e não gerenciáveis, né? Então, com gerenciáveis você também começa a mexer, lidar com o tráfego da rede ali, e, consequentemente, você consegue monitorar ele, então ele passa a ser um ativo que, dentro da sua arquitetura de monitoramento ali da sua estrutura, da sua arquitetura ali dessa sua planta, ele passa também a ser um ativo que você monitora e consegue entender como é que ele está trabalhando, né? E, consequentemente, aqui é a sala de controle e tudo mais, e isso vai para a nuvem, e da nuvem ele pode ser distribuído para vários outros sistemas, né? Então, qual que foi as principais dificuldades aqui? Apesar de ser tudo num campus só, é um campus exatamente, não é um prédio unificado ali. Então, são vários pontos ali onde tinham que replicar uma arquitetura parecida ou adaptar isso para o que tinha já disponível no local, né? Então, essa questão de estar descentralizado. Alguns locais também não tinham acesso muito simples, e muitas vezes em alguns locais, isso daqui se aplica, nesse caso, em vários outros, que é equipamentos de diferentes fabricantes trabalhando em conjunto, né? Às vezes a usina, o pessoal investiu em certo grupo de soluções aqui, porque era o que fazia mais sentido na época e tudo mais, e aquilo está funcionando perfeitamente, não precisa ser trocado, porém, com o tempo, ou trocou o fornecedor, ou trocou a tecnologia, ou algo do tipo, só que, ao mesmo tempo, o protocolo, o padrão de comunicação, o meio físico, que seja, ele mudou também. Então, como é que eu faço para fazer essas coisas aqui se comunicarem de maneira transparente na minha rede? Porque agora eu estou colocando inglês e espanhol junto aqui, um bate com o outro, né? Então, como que eu faço esses protocolos, Modbus, IE61, IDNP3, ou qualquer OPC-UA, qualquer protocolo que a gente pensa aí no dia a dia, como que eu faço tudo isso ser padronizado, chegar num formato comum ali que eu possa jogar isso para minha plataforma central, né? Então, esses gateways aqui, que aí já entra na categoria de gateway IoT, pelo menos na classificação da Advantech, a ideia dele é justamente fazer todo mundo falar a mesma língua ali no processo, né? Então, ele coleta em diferentes padrões, processa e distribui tudo isso unificado do outro lado, né? Esse daqui é um outro processo. Para quem participou do último webinar, do último webinar que a gente fez no ano passado, né, se não me engano foi em agosto, a gente compartilhou esse case lá também, que é um case bem interessante, bem expressivo, digamos assim, né, pelo tamanho da usina em si. Então, é uma planta solar lá de Abu Dhabi, né, que, como lá tem os desertos e tudo mais, isso facilita também para a instalação desse tipo de coisa nessas grandes estruturas, né? E nesse caso aqui eram mais de 3 milhões de painéis solares,
E para fazer o monitoramento de todo esse processo, então ali a gente tinha os inversores, as string boxes, os relés também, né? E nesse processo todo foi utilizada essa solução aqui do centro, né? Que é um gateway também, esse mesmo gateway IoT que eu estava falando anteriormente, onde o papel dele ele vem aqui, acessa cada um desses dispositivos, coleta esses dados, cria uma lista, uma tabela interna ali, né? Uma tabela de tags internamente no device, e a partir daí eles poderiam escolher para onde é que esse dado seria jogado, né? E um ponto interessante aqui, seria enviado no caso, né? Um ponto importante aqui nessa arquitetura é que, olha, dá uma olhada no local onde estava instalado, é totalmente remoto, né? Se você para pensar que, claro, poderia ter um prédio, alguma coisa escondida aqui na foto, né? Que ela não pega tudo, mas esse tipo de cenário isolado, ele é muito comum também quando a gente está falando de plantas maiores, né? Então, esse dispositivo, ele tem um recurso que é extremamente importante, que é a questão do armazenamento. Então, se, por exemplo, ele tentou mandar esse dado para a nuvem, tentou mandar para o servidor, para o banco de dados, o que quer que seja, e esse dado não chegou do outro lado, ele tem uma memória interna que ele vai conseguir armazenar essas informações por vários dias, né? Então, isso às vezes é crucial ali para o correto funcionamento da aplicação, porque se você perde um espaço, um intervalo de dados ali, seja 1 minuto, 1 hora, 2 dias, uma semana que seja, isso pode afetar e muito tanto o seu processo de monitoramento e conhecimento do sistema em si, tanto quanto em casos onde você precisa passar por ser monitorado por algum setor, precisa ser por algum departamento, algo do tipo, né? Precisa passar por uma vistoria, alguma coisa do tipo. Então, esses dados vão te ajudar a ter essas informações ali com o timestamp, né? Que é a estampa de tempo que a gente fala, que é a data e hora, tudo certinho, para você saber quando é que esse dado foi coletado e tudo mais. E na parte de cima aqui, dá para vocês verem que eu tenho esse anel, né? Com os switches aqui. Aqui eu já estou falando da questão. Claro, entra a segurança cibernética quando eu falo em ataques, em vulnerabilidades da rede em si, mas eu também coloco em destaque aqui a questão da confiabilidade da rede, a conectividade em si, né, a disponibilidade do meu processo. Então, eu estou falando de 230 unidades desse equipamento aqui espalhados por todo esse ambiente que vocês estão vendo aqui, e todas as string box também espalhadas por lá, né? Então, está tudo meio pulverizado ali. Então, imagina que alguma parte dessa rede cai, ou que por algum motivo para de funcionar, reinicia, o que quer que seja que aconteça ali no processo, como é que eu garanto que esse dado vai chegar do outro lado, né? Para isso, quando a gente vai para as tecnologias de rede de computadores, vem a ideia ali das comunicações em anel, né? Então, eu tenho vários switches aqui, trabalhando em conjunto, onde você linka um no outro, formando justamente esse anel que vocês estão vendo aqui na imagem, e a partir daí, se parte da minha comunicação cai, então vamos supor que esse cabo aqui cortou, quebrou, acabou a comunicação ali, ele consegue reordenar os dados para que eles sigam o caminho inverso aqui da aplicação, né? Então, com isso, o time de manutenção, o time de TI, TA, que seja quem quer que vá fazer esse ajuste depois no final, ele tem um pouco mais de tempo para poder ir lá e realmente fazer a manutenção da maneira adequada no processo, né? E, por fim, aqui em cima, quando o dado chega na sala de controle, né? Só que isso daqui, ele fica transparente para esse device que está no meio do caminho, né? Aqui ele só faz a estrutura de rede, e é justamente nessa transparência que entra a questão da segurança cibernética e confiabilidade da conexão, né? Eles são cruciais, mas no final, quando você olha o dado que saiu da planta e chegou lá em cima, você não vê tudo isso que está no meio do caminho ali para garantir que essa informação vai chegar no local correto e que você não vai ter perigo de perder aqueles dados, né? Aqui tem uma outra aplicação que aqui já em escala bem menor. Pensa, por exemplo, em aplicações em rooftop ou plantas muito menores, onde você tem um número bem menor de inversores ou dispositivos na sua rede. Então, vão ter dispositivos também, devices mais simples, que vão possibilitar que você faça isso. Então, são devices que vão conseguir conectar com menos números de inversores aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está colocando o WISE 4051, que é um módulozinho, tem o tamanho da palma da sua mão, basicamente, e a ideia dele ali é permitir que a gente consiga coletar dados de até 6 inversores ali que vão estar na sua rede, tudo mais, e com isso ele pega esses dados via Modbus, gera uma tabelinha interna e manda isso para um broker MQTT, né? Sendo que o MQTT é um protocolo que no IoT em si, ele é um dos direcionadores aí da tecnologia, né? Porque é um protocolo leve, fácil de utilizar e open source, né? Então, ou seja, todo mundo consegue utilizar e integrar isso nas soluções sem custos aí muito adicionais, a não ser o próprio trabalho de desenvolvimento em si, né? Então, ele é um protocolo bem abrangente, aí, bem simples de ser utilizado, então por isso que muitas soluções estão migrando para esse padrão, né? E aí, com isso, o destino final aqui do dado, a gente sempre coloca essa telinha aqui com os dashboards e tudo mais, mas isso daqui,
adaptável, né, para qualquer arquitetura, para qualquer projeto ali qualquer que seja a intenção ali do sistema, né. E aí aqui vem alguns pontos chaves, né, que é a questão de não precisar programação, a memória interna para evitar perda de dados, e a conversão automática do dado, né? Então, o dado sai bruto aqui, você vai converter ele direto ali para MQTT ou para outro protocolo que você esteja convertendo, e automaticamente você vai adicionar lá o carimbo ali com a data e hora em que aquele dado foi coletado, né? Esse outro aqui já pode ser tanto para plantas mais espalhadas ou para vários prédios, onde você tem vários rooftops ali fazendo a geração de energia. Então, tipo, pensa nesses ambientes onde eu tenho mais células que se comunicam, tem que se comunicar entre si em algum momento, mas que estão um pouco mais pulverizadas ali no ambiente. Então, para isso, a questão do LoRa aqui, ela acaba sendo bem interessante, né? Porque aqui eu estou falando de um gateway, que é esse cara que está aqui no meio, né? O WISE6610, e esse cara ele vai servir para centralizar a informação. A partir desse momento, eu vou ter os nós LoRaWAN, né? O LoRaWAN é uma tecnologia que, para quem não conhece, não está habituado, ele é uma tecnologia wireless, né? Então, ele trabalha com comunicação sem fio, só que a ideia do LoRaWAN é ter um alcance muito maior. Então, ele trabalha em frequências bem mais baixas, e com isso ele consegue ter um alcance maior, né? Então, quando a gente compara com o Wi-Fi, por exemplo, que vai de 70 a 100 metros ali, sendo bem otimista em algumas aplicações, quando você compara com o LoRaWAN, você vai de 5 a 15 quilômetros, dependendo do local que você está, da visada que você tem. Então, você tem um alcance muito maior ali para você espalhar módulos sem ter a preocupação de criar uma infraestrutura cabeada ali para seja chegar num ponto e colocar um access point ali para gerar uma rede Wi-Fi, ou seja, para você chegar com o switch e plugar um cabo direto lá no módulo de aquisição, né? Então, esse é o primeiro ponto em que ele ajuda aqui. O segundo é a questão da possibilidade do uso em um ambiente outdoor. Então, imagina que está tudo aberto, às vezes não tem um painel, ou às vezes o local fica um pouco mais complexo, tudo mais de você ter essas instalações para centralizar os dispositivos para coleta de dados. Então, com o uso dos equipamentos que são certificados ali para estar em um ambiente outdoor, né, principalmente com classificação IP67, né, que é aquela classificação de IP da estrutura em si que permite com que o equipamento possa ser molhado e tudo mais, ou seja, possa sofrer com chuva, sol ali e tudo mais, sem ter muitos problemas. E aí eles vão ter aqueles conectores M12 embaixo para não ter contato com a água, né? E aqui eu estou fazendo um sistema muito parecido. Eu estou pegando dados aqui de inversores, medidores de energia, né? Então, acumulando tudo isso em um nó, esse nó manda para o meu gateway. Ao mesmo tempo, eu posso ter estações meteorológicas ali, que pode tanto estar me passando um dado de algum device, algum sensor mais específico que tenha lá, ou mesmo sinais brutos ali, digitais, analógicos, que os sensores me forneçam ali nessa estrutura. E do mesmo jeito, aqui está vindo dado digital analógico, aqui está vindo dado via Modbus RTU, por exemplo, e tudo isso daqui vai chegar aqui no meu gateway de alguma forma. E a partir do gateway, você trata essa informação e você pode, aqui até nessa arquitetura eu coloquei uma arquitetura mista, aqui, onde você manda parte do dado para a nuvem e parte dele vai para um supervisório. Pode ter um supervisório local ali, você pode ter uma central local ali focada em trabalhar esses dados, né? Então, nada impede você de criar essa segunda via, esse segundo caminho, que vai mandar direto ali para quem está localmente, mas ao mesmo tempo ele cria uma ponte mandando esse dado para cima, lá para a nuvem, para um banco de dados, ou outra plataforma que você esteja utilizando, né? Então, aqui é um outro cenário possível para essas aplicações, né? E por último, aqui eu trouxe uma outra, onde eu também estou pensando na questão do acesso remoto, segurança cibernética, também já direto no próprio gateway, né? Então, eu vou ter de novo aqui medidores de energia, então aqui agora eu já estou pegando medidores de energia de outros fabricantes que trabalham com outros protocolos, né? Então, é uma outra IEC aqui que regulamenta ali o padrão de comunicação desse protocolo. Posso utilizar também o Modbus, ou um inversor ali que esteja trabalhando com uma IEC103, ou algo do tipo, e esse dispositivo aqui, o papel dele vai ser centralizar toda essa informação dentro da estrutura ali, permitir que você faça alguns cálculos, faça alguns ajustes matemáticos. Então, ou seja, eu preciso converter a escala aqui desse valor que eu coletei. Eu preciso fazer uma operação aqui entre duas ou mais tags que eu tenho da minha planta que eu coletei aqui, né? Você pode fazer isso e, consequentemente, depois que você calcular isso, ele vai ter um data logger local também. Como eu falei no começo, isso é um recurso essencial para essas aplicações. Então, todos esses exemplos que eu passei para vocês, o data logger, ele está lá, porque a gente sabe que conexão com a internet, ela falha, por mais que seja ruim quando isso aconteça, ela vai falhar, tipo, é inevitável que isso aconteça em algum momento, porém, quando ela falhar, você tem que estar preparado para isso. O data logger é uma medida fácil e que evita grandes transtornos ali, né, já que depois que ele retomar a comunicação, ele sabe onde ele parou e vai continuar mandando esses dados ali, tanto para o seu supervisório ou para a sua aplicação
em nuvem, né? Outro ponto interessante é a questão dos alertas via e-mail, né? Então, ou seja, está aqui monitorando normal, mas você setou alguns triggers ali dentro da plataforma, né? Então, ou seja, ó, se a temperatura aqui de tal ponto passar de um valor estabelecido, eu quero disparar um alarme aqui para o time que faz operações em campo, né? Então, chegou naquele ponto, passou daquele limite ou algo do tipo, ele dispara ali o e-mail para aquele grupo de endereços que você colocou, como uma mensagem personalizada, tudo mais, isso vai chegar e eles vão conseguir sair para atuar ali, né, nessa chamada em campo, né? E ele faz o inverso também, né? Se eu mandei para avisar que passou da temperatura, se por algum motivo ela voltar para o padrão normal, ele também tem um trigger inverso ali, né? Para te avisar que, opa, voltou aqui a funcionar da maneira correta, né? Então, com isso, você pode ter um monitoramento mais realista ali e conseguir planejar melhor as ações do time também, né? Sem contar que, quando você está coletando esses dados continuamente, esses tipos de falhas que acontecem justamente por você não estar tendo contato ali com a aplicação, elas começam a reduzir, né? Porque você tem mais dados para estudar, para entender padrões e prever comportamentos ali da sua estrutura, né? Isso aqui já pensando até naqueles degraus que a gente falou no começo, né? Que é começando do IoT, passando pela visualização, pré-tratamento, e lá em cima a gente já começa a chegar manutenção preditiva, IA e outros fatores ali que vão influenciar esse processo, né? E claro, aqui embaixo a questão do firewall, né? Então, tipo, o firewall é um dos recursos que a gente tem aí em segurança cibernética, mas é bloquear quem não tem acesso, quem não pode ter acesso, né, a estar acessando os recursos que estão aqui embaixo. Então, ele vira uma barreira aqui para que outras pessoas que não têm, outros operadores, outros usuários, não consigam acessar esses dispositivos que possam ser críticos aqui na nossa aplicação, né? E aí, voltando no caso aqui do e-mail, por exemplo, imagina que ele disparou ali porque a temperatura de tal dispositivo passou do limite. Então, através dessa plataforma, ele consegue abrir um tunelamento VPN, onde você consegue fazer um acesso remoto, como se você tivesse chegado aqui na planta, plugado um cabo de rede no seu notebook, plugado um cabo de rede no painel ali, ou no dispositivo, e está ali acessando ele localmente. Então, com isso, você também evita, vamos pensar que é uma usina que está mais isolada, né? Está no interior do estado, por exemplo, e está central aqui, com as pessoas que vão para campo e tudo mais, mas está centralizado em alguma cidade ou algo do tipo. Imagina que é um chamado simples, algo que poderia ter sido resolvido com uma simples atualização do sistema, com uma simples verificação ali se era um alarme falso ou não, se é preocupante ou não, se tem outros fatores ali que podem estar atrapalhando ou podem ser críticos ali no processo, né? Então, acessando remotamente os dispositivos, como se você estivesse fisicamente no local, isso também é interessante porque permite que você primeiro, faça uma análise prévia do que está acontecendo, e segundo, só desloque a equipe até o local se ela for realmente necessária, né? Porque às vezes você consegue resolver só de acessar remotamente ali. Em outros casos, não, realmente você tem que deslocar a equipe até em campo. Mas nesse caso, você já fez uma verificação prévia, você já analisou tudo que era possível à distância, então sua equipe chega muito mais pronta, muito mais preparada para atuar naquele chamado em si, né? A chance de ser surpreendida com algo muito fora do padrão ali é menor, né? Você reduz essas chances, que são coisas que impactam em custo, tempo e tudo mais também, né? Então, é um outro exemplo aqui que a gente consegue ir pensando várias dessas coisas que eu fui comentando aqui agora, né? Bom, pessoal, acho que eu falei bastante aí. Agora eu queria ver se tem alguma questão no chat ou algo do tipo aqui para a gente ir conversando. Deixa eu dar uma olhada. Oi, João. Pode falar, Ailton. Oi, então, bom, primeiro parabéns aí pela apresentação, Obrigado. Como sempre, show de bola. Muito conhecimento, muita didática na explicação, parabéns. Obrigado. João, aconteceram várias perguntas no chat enquanto você está desenvolvendo, mas a maioria absoluta já foi respondida pela equipe da Advantech que está aí, inclusive perguntas técnicas, né? Sobraram duas perguntas que não foram respondidas, então, por enquanto, pelo menos, né? Então, a primeira delas é do Sidney Mello, ele pergunta se pode usar um CLP nesses sistemas para coletar dados. Normalmente, nessas arquiteturas que eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, vamos supor essa daqui, onde a gente tem aqui o inversor, ou esses dispositivos que estão aqui, eles são, aqui na aplicação a gente está colocando o inversor porque são coisas mais comuns, mas se, por exemplo, já tem um PLC ali, que muitas vezes acaba tendo, porque é um componente ali que tem confiabilidade, e você consegue setar regras ali internamente, né? Então ele tem uma inteligência e a confiabilidade para atuar em alguns
algumas aplicações, né? Mas se isso já está instalado ali, esses dispositivos, por exemplo, esse que está aqui no meio, ou mesmo os que eu mostrei nos outros cenários aqui, né? Como esse daqui, dessa usina também, tem várias opções, enfim. A ideia dele é ser meio que agnóstico ali quanto à coleta de dados. Então, independente de ser um PLC Siemens, ABB, Rockwell, qualquer Schneider, qualquer desses padrões que vocês imaginem aí de dispositivos, ele vai conseguir fazer a coleta, né? Então, PLC é uma coisa... A Advantech só não fabrica PLC, né? Tipo, a gente trabalha mais com a parte dos PC, dos módulos de aquisição, infra de rede e tudo mais. A gente não tem PLC, de fato, no portfólio, mas nada impede de fazer o link ali, até porque o PLC é um equipamento extremamente comum, então ter a conectividade com ele é um ponto importante aqui para o processo, né? E outra coisa que é bem comum também, puxando o gancho aqui do PLC, é a questão dos relés industriais, né? Então, em muitas aplicações, o pessoal utiliza esses relés, como estão aqui na imagem, né? Ali na planta e tudo mais, e às vezes você só precisa de um gateway, de alguém que seja capaz de coletar esses dados que estão ali, jogar isso na rede, só que nesse ponto entra a criticidade da velocidade da aplicação, então, da taxa de comunicação ali dos pacotes em si, né? Então, tem alguns clientes que acabam trabalhando com Ethernet IP, por exemplo, que é um protocolo padrão mais industrial, mas que ele tem uma velocidade maior, por exemplo, que o Modbus, esses outros mais convencionais, e com isso eles acabam formando uma rede ali com Ethernet IP e utilizando esses conversores para ler dessas remotas ali, desses relés, via Modbus ou via algum outro protocolo e jogar dentro dessa rede, né, também ganhando ali agilidade. Muito legal. O Márcio, ele fez uma pergunta, foi naquela altura que você estava mostrando aquele caso do campus da Advantech, lá em Taiwan. Uhum. Ele perguntou qual a estimativa de custo. Aí eu só não sei... Isso varia bastante, porque depende muito da infra que vai estar em volta do local ali, né? Então, você vai ter módulos de entrada que vão tipo, claro, quando você tem vários níveis de aplicação, então você vai ter os módulos de entrada ali, que são muito mais acessíveis e que vão permitir que você faça a coleta desses dados ali sem ter um investimento muito alto, mas outras aplicações, dependendo da complexidade, número de placas, número de inversores, Stinkbox ou PLC, o que quer que seja que tenha na sua arquitetura ali, tudo isso vai te guiar aqui para qual tipo de solução vai ser a mais adequada para você colocar nesse ambiente, né? Mas vão ter vários níveis de fato, né? Então, o que a gente sempre faz nesses casos é sentar com o cliente, tentar entender o escopo central ali da aplicação, ou seja, qual a abrangência, quantos devices vão estar lá, porque dependendo do nível de device, você tem que migrar para uma solução que suporte mais conexões, outras não. Aqui nesse caso aqui, uma mais simples já atende. Qual o tipo de conectividade que ele vai precisar? Eu quero mandar para a nuvem, banco de dados, eu quero ter regra local, eu não quero inteligência, eu quero só mandar para a nuvem, o que quer que seja. Esses fatores, eles vão influenciar demais ali na aplicação, né? Então é difícil a gente passar uma estimativa assim de bate-pronto, né? Porque varia realmente bastante. Tipo, aqui no Brasil, principalmente, aqui é o IoT Campus, né? Um campus maior, então tem várias outras coisas no meio. Mas aqui no Brasil, pegando as usinas e os vários casos que a gente tem pego, cada uma tem um parâmetro diferente. Muitas delas, às vezes, usam a mesma solução, mas a quantidade em si, ou mesmo a funcionalidade de cada uma delas acaba mudando um pouquinho ali, dependendo da arquitetura do sistema, né? Então, entender esse escopo ali geral é importante para conseguir estimar o custo da aplicação ou da solução em si, né? Muito bom. Hans Cláudio pergunta, a IoT pressupõe base 5G instalada para funcionar a contento? É uma das tendências aí para o futuro, né? Aqui no Brasil isso ainda não está funcional, ainda está para fazer o leilão e tudo mais, né? Mas até no core da Advantech, ela sempre, se vocês abrirem o site, mas vocês vão ver que lá já tem várias soluções que trabalham com o 5G, sejam os PCs, sejam gateways, routers e tudo mais que suportam. Porque aqui no Brasil, claro, a gente não consegue trabalhar porque a Anatel ainda não certificou, ainda não fez o leilão e tudo mais, então tem todo esse trâmite que é necessário ser feito também, mas isso está no radar e em algum momento isso vai estar disponível, porque o 5G é outra coisa que vai revolucionar bastante aí a maneira de se comunicar e como é que os dados trafegam na rede aí, né? Então, é outra tecnologia que, com certeza, em algum momento ela vai estar inclusa nesse pacote de coisas que vocês estão vendo aqui hoje, né? Mas, no momento, aqui no Brasil, pelo menos, ainda não está ativo, né? O Renato pergunta se o monitoramento é feito em tempo real mesmo. Não, quando a gente fala de aplicações nível Edge, essa é uma confusão que o pessoal faz às vezes, né? Tipo, que é comum, até porque a gente está migrando
tem diferenças grandes entre as tecnologias aqui, né? A partir do momento que eu falo de comunicação com a nuvem, edge e tudo mais, o tempo real absoluto ali, ele acaba não sendo exatamente o que está acontecendo, porque a gente tem delay da rede, a gente tem falha de comunicação, então, tipo, perda de pacote no processo e tudo mais, até porque quando eu jogo um dado na internet, para onde é que esse dado foi? A gente não sabe o caminho exato que ele está seguindo, né? Ele pode estar batendo daqui, lá no servidor nos Estados Unidos, bate para lá, para cá, e vai seguindo esses dados, né? Então, é difícil, você não consegue ter exatamente essa velocidade ali no processo. Então, para garantir, então a ideia dessas soluções nível Edge e Cloud, aqui, essas conexões, a ideia não é que ele permita que você tenha o tempo real absoluto, mas a ideia é que ele permita que você tenha a coleta em tempo real. Então, pode ser que esse dado, o dado que você coletou agora, por exemplo, às 20h38 e 10 segundos, não chegue exatamente às 20h38 e 10 segundos lá no seu painel central. Mas se daqui, por exemplo, 20 segundos de atraso aqui de delay, 1 hora de delay que ele chegar, quando esse dado chegar lá, ele está com essa estampa de tempo colada nele. Então, você sabe exatamente a hora que ele foi coletado, né? Quando a gente fala de tempo real, eu estou descendo, eu estou no nível abaixo aqui, que é o nível de controle, né? Aí no nível de controle você vai trabalhar ali com intervalos de comunicação de 10 milissegundos, de uma coisa que é um scan rate ali muito mais baixo do que o que a rede em si permite que a gente trabalhe, né? Então, é só por conta do conceito e limitações da tecnologia de maneira geral ali, né? Então, você não perde o dado, mas você não tem ele no tempo real absoluto ali. Luiz só pergunta como é que é possível monitorar um sistema fotovoltaico que alimenta, né, uma bomba d'água no meio do Pantanal. Como é possível monitorar um sistema fotovoltaico que alimenta uma bomba d'água no meio do Pantanal? Certo, pontos que você vai ter que analisar ali inicialmente, né? Que tipo de conectividade que está presente na região? Tem cobertura 3G? Ele está iluminado, quando a gente fala de LoRaWAN, por exemplo, a gente fala de locais iluminados, né? Que é onde o sinal LoRa chega até lá, né? Então, está iluminado ali com LoRa ou não está, você vai ter que, sei lá, talvez usar algo via satélite ou algo do tipo. Então, o primeiro ponto é olhar essa parte externa aqui de como é que vai ser o caminho desse dado até a internet, que isso vai depender muito da localização. Depois que você definiu, aí vai ter algum equipamento que vai cuidar só de fazer essa ponte, né? Então, se for via satélite, vai ter algum device ali que permite que você conecte na internet via satélite. Se for LoRa, provavelmente vai ter um gateway tipo esse que eu mostrei ali nas apresentações, ou mesmo alguma torre por perto que vai estar iluminando ali a região, ou mesmo o padrão ali com 3G, 4G LTE, né? Tipo área que tem a cobertura. Então, esse é o primeiro ponto. Depois é você alimentar essa estrutura aqui com dispositivos que vão conseguir se conectar nessa rede. Só que a partir do momento que você definiu, olha, vamos supor, tem cobertura 3G ali, ou tem cobertura LoRa, esse dispositivo se conecta na rede de fora, na internet, e aqui na parte de baixo, ele já vai ter uma porta de rede, ou Wi-Fi, que seja, ou alguma tecnologia que para os outros dispositivos embaixo acaba ficando um pouco indiferente, né? Então, a infra local, que é esses gateways para coleta de dados, switches, PCs, tudo isso acaba sendo a mesma coisa. O que vai ser a chave aqui nessa aplicação, pelo menos no meu ponto de vista aqui, é justamente quem que vai habilitar essa conexão sua com a rede, né? Porque aí vai depender do que tem disponível no local. Aleph pergunta qual o formato dos dados exportados para uma futura visualização em um software de BI. Depende do hardware em si, da solução que você está utilizando, mas o mais comum que a gente tem tido hoje é a distribuição do dado via JSON ou via CSV, né, que são dois padrões que o pessoal de TI está muito acostumado a lidar. Então, o JSON facilita, porque as plataformas em nuvens todas têm infinitas ferramentas para você lidar com isso, é um formato simples de ser utilizado e que em programação web, por exemplo, é uma coisa que já está consolidada há muitos anos ainda, então é um padrão comum de ser enviado. Então, eu vou ter dois, né? Tem o formato e o protocolo. Então, vamos supor, estou comunicando via MQTT, eu pego um pacotinho ali, salvo o JSON e mando lá dentro. Né? Então, normalmente JSON e CSV, mas existem outras possibilidades, tipo APCOA, Modbus, dependendo do caso. Então, tem outras alternativas, mas JSON é o mais usado. O Edson, ele diz assim, a Advantech oferece em seu site 192 cursos. Isso é suficiente para domínio da linguagem do sistema? Certo. Dentro do IoT Academy, né, tipo uma plataforma que foi lançada aí no final do ano passado, né, com a ideia justamente de
capacitar as pessoas não só nos equipamentos da Advantech em si, mas das tecnologias de maneira geral, né? Então, lá você vai ter desde cursos introdutórios ali, para quem não tem muito conhecimento, seja de sensor, seja de protocolo, seja de infra, de nuvem, seja de coisas mais teóricas, né? Como a gente falou no começo, o que é IoT, por que a segurança cibernética, o que são alguns conceitos, né? E, consequentemente, dos equipamentos, você vai ter os níveis, né? Você tem desde o nível básico, intermediário, o avançado e o profissional ali para as aplicações, né? Então, a ideia é que você, claro, não tá, hoje a Advantech tem mais de 7 mil produtos em portfólio, então não está os 7 mil produtos lá dentro ainda. A plataforma está sendo alimentada com o tempo, e até daqui a um tempo ela vai ser, agora que vocês têm acesso, ela está em inglês, está previsto também a tradução para o português, né? Então, em breve aí vai estar localizado aqui para o nosso padrão, né, para a nossa linguagem. Mas dependendo do material que você olhar, ele já está completinho, até o avançado, até o profissional, dependendo do caso. Em outros, pode ser que ele esteja só em introdução, ou ainda não esteja lá, mas ele vai ser adicionado aí com o tempo, né? Então, é uma plataforma ela vai ser constantemente atualizada aí no processo. E a ideia é que você saiba tudo, desde a teoria até configurar o equipamento na prática ali, né? E sabendo configurar ele, você vai saber aplicar ele no seu ambiente ali, na sua arquitetura. Muito legal. O Davi Souza pergunta se existe a possibilidade de implementar soluções como essas no controle de harmônicos da rede elétrica, por exemplo, integração com dispositivos FACTS. Uhum. Vão ter, claro, tipo, o que eu mostrei aqui nessa solução são mais equipamentos que vão cuidar de coletar os dados que estavam ali na rede, né? Então, algum dispositivo já teve esse processo de fazer essa análise ali, de fazer a coleta do dado bruto em si, né? Existem alguns medidores de energia, por exemplo, que se vocês olharem lá no site da Advantech, tem isso lá, que são alguns equipamentos que eles permitem também a análise ali de harmônicos, né? Claro, pode não ser que ele seja tão complexo assim, pode ser que você realmente tenha que achar um equipamento de algum outro fabricante que vai te dar uma análise muito mais aprofundada ali do dado que você quer coletar, e aí depois, quando ele coletar, calcular e disponibilizar isso na rede, aí ele encaixa nessa arquitetura que a gente está mostrando aqui de novo, né? Então, como eu falei aquela hora, a ideia é que o produto, o gateway principalmente, que é uma da chave aqui, a parte do edge, que ele seja agnóstico ao equipamento, né? Tipo, pode ser que a solução que a Advantech está no site não colete o dado que você quer, mas se algum outro device coletar e disponibilizar isso na rede, ele consegue ser integrado a todo o restante que a gente colocou ali na arquitetura, né? O Eduardo Kenji faz uma pergunta, não sei o quanto tem diretamente a ver, fique à vontade, João. A possível taxação em sistemas de energia solar possui data de início pré-estabelecida? Nesse ponto, eu realmente já não sei, eu não sei comentar, né? Que já tá ligado à legislação e toda a parte que está em tramitação aí lá no Planalto, aqui no Brasil, né? Nesse caso, eu realmente já não sei te responder. Compensação, Alexandre Bittencourt fez uma pergunta para te provocar aqui. Qual é o papel do drone nesse cenário de energia solar? Certo. Pensando aqui, principalmente, tem algumas aplicações possíveis aí, né? Por exemplo, apesar de ser solar aqui, o que a gente está olhando na parte da geração, as linhas de transmissão ainda existem, vão fazer parte do processo, né? Então, uma aplicação muito comum com drones, que antigamente era uma tarefa extremamente perigosa ali, que era feita com um helicóptero, né? Ou às vezes com um operador ali, uma pessoa tendo que subir até aqueles fios de alta tensão com aquelas roupas blindadas e tudo mais para fazer análise, ver cabo partido, ver se tem algum local esquentando e tudo mais, ou tinha que sobrevoar com o helicóptero perto ali, ou o cara tinha que se pendurar realmente nesses fios, né? E agora com os drones você consegue programar aquela rota e com câmeras térmicas, câmeras que coletam a imagem ali normal que a gente está vendo, ou outros tipos de sensores, você consegue fazendo esse mapeamento, passando sobre as linhas de transmissão ali, fazendo essas verificações sem que você tenha, primeiro, o custo, o perigo ali da vida da pessoa que vai estar envolvida ali, e depois o custo de colocar também, olha toda a infra que você tem que colocar no local ali, um helicóptero, toda a equipe que vai estar mobilizada para aquela aplicação, né? Então, com isso tudo, você evita acidentes e, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito mais simples e contida ali para fazer o processo. É uma aplicação possível, né? E outra coisa entra na parte de vigilância também, porque essas coisas vão estar remotas, né? Então, tipo,
ter, de tempos em tempos, às vezes você precisa fazer vistoria em cima das placas também, para ver se não tem sombreamento, sujeira acumulado, algo do tipo. Um drone poderia estar fazendo isso tudo tranquilamente também. João, nós não temos mais pergunta no chat. Você pode colocar, por gentileza, o último slide aí, claro. Enquanto isso, que tem o seu... Aqui no último slide estão aí os contatos, e fiquem à vontade para entrar em contato, se tiver aplicação, dúvida, o que quer que seja, a gente está à disposição aí, e novamente agradeço a presença aí de todos vocês. João, apareceu nesse meio tempo uma pergunta da Cíntia, vamos responder essa como última. Claro. Ela disse se a análise de terreno também tem que ser feita. O drone facilita isso, né, para implementar os painéis solares? Nesse caso, nas aplicações que a gente trabalha e discutiu aqui hoje, a gente já está falando de uma planta já instalada, né? Mas, por exemplo, tem algumas feiras de drone e tudo mais que quando você chega lá, uma das principais aplicações que o pessoal está utilizando junto com essas de vigilância e monitoramento através de vídeo, é justamente essa de fotogrametria, né? Que você consegue voar com o drone ali, fazendo o mapeamento do relevo exatamente do local e conseguir descobrir, não só para a planta, né? Mas para a planta solar, mas qualquer construção que você queira fazer, contagem de árvore, gado, o que quer que seja lá, o drone tem algumas ferramentas, como o GIS, né, aquelas plataformas que o pessoal da geografia geografia e fotogrametria acaba utilizando, elas podem ser integradas ali, porque o drone nada mais é, nesse processo aqui, do que uma câmera que voa, né, então ele vai coletar as imagens ali e jogar isso numa base para processar, né. Então é possível sim, com certeza. Perfeito, perfeito. Então, quer complementar alguma coisa, João? Recado dado? Acredito que por hoje é só. Agradeço aí pela oportunidade, por todo o apoio aí também, como eu falei no começo, né, durante o planejamento e agora a execução do webinar aqui hoje, e novamente a presença de todos vocês aí, e me coloco à disposição, tanto agora quanto no futuro aí, meus contatos estão aí no último slide. Obrigado, pessoal.